Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Antes de eu dar início a essa palavra, eu quero que você se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, comente os nossos vídeos. Vai ser de suma importância você curtir, se inscrever, comentar e compartilhar os nossos vídeos para que a plataforma no YouTube ela entenda que o vídeo está sendo relevante e pode impulsionar para mais pessoas assistirem esses vídeos. Queridos, eu tenho uma pequena palavra, uma pequena reflexão para as nossas vidas nesta oportunidade, e eu quero dizer acerca de um texto que nos chama muita atenção, ou de uma palavra que nos chama atenção, e esta palavra está no livro de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, tá? Então você que está assistindo, já se inscreva, compartilhe, comente, curta os nossos vídeos. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero poder conversar um pouco com vocês acerca desta palavra, e eu tenho certeza que vai ser de suma importância para as nossas vidas. A palavra que Deus coloca ao nosso coração está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim: Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança, o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Vou repetir. Assim permanecem agora esses três: fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, vamos falar um pouco desse texto. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, nós precisamos compreender também o contexto desse texto. Pois bem, no capítulo 12, Paulo está dando orientações à igreja em Coríntios acerca dos dons espirituais. A igreja em Coríntios era uma igreja que estava dando um pouco de trabalho para Paulo. Por quê? Eles estavam mais preocupados com os dons espirituais, com os dons do Espírito Santo, do que se preocupar com o seu próximo. E aí Paulo, do capítulo 12 até o último versículo do capítulo 12, Paulo está instruindo acerca dos dons e das diversidades da unidade. Por exemplo, no versículo 12 do capítulo 12, que vai dar início à diversidade na unidade, ele vai dizer assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, Paulo está dizendo acerca dos dons espirituais no capítulo 12, acerca da diversidade da unidade. Quando chega no último versículo, ele vai dizer assim, versículo 31: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então veja bem, a igreja em Coríntio está tendo uma dificuldade em amar o próximo, em olhar e sentir a dor do próximo. A igreja em Coríntios está preocupada apenas com os dons espirituais. Eles queriam profetizar, eles queriam falar em línguas, eles queriam operar milagres e maravilhas. Na verdade, eles estavam preocupados apenas com isso. E quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, nós também podemos entender que em alguns lugares, algumas pessoas também se preocupam apenas com os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, e esquece de olhar para o próximo. Então o que Paulo vai orientar a igreja em Coríntios? Paulo orienta que os dons é necessário, porém, dentro desses dons que são necessários para a edificação da igreja, ele vai dizer, olha, eu passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente, ou seja, um caminho mais excelente que esses dons. E aí ele vai começar a ensinar acerca do capítulo 13. Olha o que ele vai dizer no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa
como um prato que retine. Veja bem, Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ele não está dizendo que fala a língua dos homens e dos anjos, mas ele diz, ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse esse dom de falar acerca a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tiver amor, nada disso me valerá. Porque a igreja em Coríntios, no capítulo 12, está preocupada com esses dons, mas não ama, não tem não cumpre o mandamento de Deus, de Jesus. Porque Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus disse, eis que vos dou um novo mandamento, e esse mandamento é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então a igreja em Coríntios, ela tinha uma dificuldade em amar o seu próximo, em sentir as dores do seu próximo. Então, Paulo está dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei, ou nada valerá. Então veja bem, aqui ele está dizendo também os dons de profecia. Ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu conheça todos os mistérios do Senhor, e não tiver amor, nada disso valerá. Nada disso para nada valer. Para nada vai valer. Ou seja, ele ainda vai dizer assim, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso valerá. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? Você pode ter os dons de profecias, você pode ter o dom de visão, você pode ter o dom de cura, você pode ter o dom da palavra, mas se você não tiver amor, nada disso vale. Porque tem gente que usa esses dons para benefício próprio e para enganar pessoas, não usam, não exerce aquele dom com amor, o amor de Cristo, que é visando sempre o próximo. Então, Jesus ele sempre nos ensina que nós precisamos olhar pelo próximo, amar o nosso próximo. Então ele está dizendo, você pode ter o dom de profecias, você pode conhecer todos os mistérios, mas se você não tiver amor naquilo que você está fazendo, naquilo que você está exercendo, nada disso valerá. Então, tem muitas pessoas que usam esses dons que Deus o entregou para o benefício próprio, para mentir, para enganar, para burlar, para furtar pessoas. E aí o que acontece? Fazem por status, fazem por vanglória, fazem para se aparecer e não por amor. A igreja em Corinto estava vivendo esse problema. Eles estavam tão preocupados com os dons e esqueceram do próximo. Por isso que Paulo vai dizer, eu passo agora a apresentar um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Ele está dizendo, ainda que eu saiba de tudo, ainda que eu tenha uma fé que possa mover montanhas, ainda que eu lance meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu conheça todos os mistérios e não tiver amor, nada disso valerá. Então, é um momento de nós pensarmos acerca disso, de nós refletirmos acerca disso para que nós possamos, como que eu posso lhe dizer, mudar algumas coisas em nossa vida. Então veja bem, no versículo 4 ele vai dizer assim, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. O amor não se orgulha. Então veja bem, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. Então dentro desse primeira parte do versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele está ensinando para a igreja em Coríntios o que eles deveriam fazer. Eles deveriam ser pacientes e eles deveriam ser bondosos, quando na verdade eles estavam fazendo o oposto disso.
tá? Porque eles não se preocupavam com as pessoas, eles se preocupavam apenas com os dons. Eles queriam ser usados nos dons espirituais de qualquer maneira, e aí esqueceram daquilo que Deus nos ensina a fazer. E aí Paulo vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso e o amor não inveja. Então, dentro disso, eu também quero compartilhar algumas coisas com você, porque a Bíblia ela vai nos deixar uma lição muito interessante acerca disso. Quando falar de inveja, vamos lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 14, verso 30. Provérbios 14, verso 30. Quero conversar com vocês acerca disso. Paulo está dizendo: o amor não inveja. Queridos, nós estamos vivendo um período que, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência dentro do âmbito religioso, o âmbito que nós pertencemos, na igreja de Cristo. Inveja dentro do trabalho, numa faculdade. Isso pode acontecer em qualquer ambiente, mas nós precisamos tomar cuidado, ok? Capítulo 14 de Provérbios, versículo 27 ao 30, Salomão ele vai nos dar uma lição acerca disso. O que ele vai nos ensinar? Olha só. O temor do Senhor é a fonte de vida, afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Verso 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela sua insensatez. Verso 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. Queridos, a inveja ela é um sentimento de desgosto que é provocado pelo bem-estar e felicidade do outro. A inveja ela vem do latim, que significa invidere, que quer dizer olhar contra, tá? Então veja bem, o que Salomão vai nos ensinar acerca disso, acerca da inveja? A inveja, ela apodrece os ossos. A inveja é muito ruim. Lembra dos irmãos de José? Os irmãos de José, a Bíblia vai dizer que eles invejaram José a ponto de não conseguir falar com ele pacificamente. Por quê? E eles viram que o seu pai deu uma túnica talar de várias cores para José e não para eles. Eles viram e ouviram da própria boca de José os sonhos que ele teve. Esses irmãos conseguiram identificar que aquilo não era apenas um sonho, mas era uma promessa de Deus na vida dele. Então seus irmãos começaram a invejar a ponto de não conseguir falar com ele pacificamente e ao ponto de desejar tirar a própria vida do seu próprio irmão. Lembra de Caim e Abel? Então a inveja entrou no coração de um. Deus olhou para ele e disse: por que está caído o teu semblante? Faz o bem e tudo fluirá na sua vida, você vai prosperar. Mas o pecado está à porta, cabe você dominar. Mas ele não dominou e ele matou seu próprio irmão. Os irmãos de José lançaram ele dentro de uma cova vazia, sem nada, porque tinham inveja do seu irmão. Queriam matar o seu próprio irmão, mas não conseguiu, porque Deus tinha um plano, Deus tinha uma unção de governo na vida de José. Deus queria levantar ele como grande governador na terra do Egito. Então, os seus irmãos entenderam isso. José, a princípio, não entendeu, ele só vai entender quando seus irmãos entram lá depois de 30 anos, que se passa, que chega a fome no Egito, que eles precisam comprar alimento no Egito, que eles vão comprar, aí eles vão se dar de frente com José, que é governador do Egito, e aí José vai lembrar do sonho e ele vai chorar, porque ele entendeu naquele momento que o sonho que ele teve com o sol, a lua
e 11 estrelas se prostrando em terra perante ele, era uma promessa de Deus na vida dele perante os seus irmãos, sua família, que ele iria governar sobre os seus parentes. Então, Salomão está dizendo: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. Queridos, isso é muito triste. Provérbios 16 tem mais. Antes de ir para Provérbios 16, lembra de Daniel? Houve um decreto que não podia adorar nenhum deus no espaço de 30 dias. Aí teve uns invejosos que viu, e porque sabiam também que o rei já tinha determinado em seu coração e constituir Daniel como governador daquela terra, eles tentaram parar esse plano do rei. Como? Falando para o rei que Daniel não fez caso da lei, do edito, e continuava orando e clamando ao seu Deus naquele período que não podia clamar. Ele foi lançado dentro de uma cova de leões por causa daqueles invejosos que o deduraram, mas os leões não comeram ele. O rei ficou muito perturbado, porque o rei não queria lançar ele naquela cova cheia de leões, mas como ele tinha selado aquele edito com o seu anel, ele não podia revogar. Mas Deus o livrou, aquele homem, da boca dos leões, e depois Deus fez que aquele rei viesse prosperar o nosso jovem que nós conhecemos como o nome de Daniel. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 que o rei fez prosperar Daniel e seus amigos. Então, queridos, uma coisa que eu preciso chamar a atenção é que nós precisamos entender: o que Deus preparou para você é você que vai viver. Você não precisa invejar, você não precisa ter esse sentimento de desgosto pela felicidade do seu próximo, do seu amigo. Então, Paulo está dizendo à igreja de Coríntios: o amor não inveja. Vocês precisam, em outras palavras, Paulo estava dizendo à igreja em Coríntios: olha, vocês precisam entender que esse sentimento que vocês estão vivenciando de inveja, de orgulho, isso não é o amor de Cristo. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. E aí parecia que havia uma rivalidade entre os próprios irmãos em Coríntios por causa dos dons. Por isso que Paulo vai dizer que o amor não inveja, o amor é bondoso, o amor é paciente. E quando nós olhamos para o ambiente que nós estamos vivendo, o tempo, o ano que nós estamos vivendo no Evangelho, nós percebemos também que dentro de algumas igrejas há rivalidades, porque irmão canta melhor que irmã, eu prego melhor que o irmão, eu tenho o dom de profecia, o irmão não tem, eu falo em línguas, o irmão não fala. E, infelizmente isso também acontece, essa rivalidade dentro da igreja. Nós precisamos entender que isso não provém de Deus. O que provém de Deus é ser paciente, o que provém de Deus é se alegrar com o seu irmão. O seu irmão está sendo usado por Deus na revelação, se alegre com ele. O seu irmão está prosperando, se alegre com ele. O seu irmão foi usado por Deus e Deus, por intermédio dele, curou uma pessoa, levantou um paralítico, se alegra com ele. Agora, o problema está quando as pessoas invejam seus irmãos a ponto de querer destruir o seu próprio irmão dentro da igreja. Paralisar o ministério do irmão dentro da igreja. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Aí ele vai dizer que o amor não se orgulha, não se vangloria, não se orgulha. No capítulo 4 ainda, a última parte. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Então quem é de Cristo, quem é de Deus, ele entende isso. Ele entende que quem está em Cristo, nova criatura é. Então eu não vou invejar o meu irmão, eu não vou ter esse sentimento de vanglória, de orgulho, porque o orgulho também é uma das situações que Deus abomina, que Deus não aceita. Então veja bem, em Provérbios capítulo 16, versículo 18, olha só o que Provérbios vai dizer acerca do orgulho. Primeiro, o que é o orgulho? Orgulho é um sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo em geral.
relativo a seu próprio, relata a si próprio alguma conquista pessoal. Então veja bem, o orgulho é um sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo em geral e relata a si próprio alguma conquista pessoal, ok? E em Provérbios 16, olha o que diz. Provérbios 16, verso 18, diz assim. Eu vou ler o verso 17 e o 18. A vereda do justo evita o mal. Quem aguarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então veja lá no versículo 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o orgulho precede o que? A destruição e a queda. E Deus não aceita isto. Por quê? Nas regiões celestiais nós vemos que havia um ser que era o mais belo, o mais perfeito entre todos os seres espirituais, seres celestiais lá nas regiões celestiais. Quem era esse? Lúcifer. A Bíblia diz que ele era o único que era coberto com todas as pedras preciosas. E nele havia o som dos tambores, dos pífanos, dos tamborins. Ele foi feito, foi criado para ser guardião nas regiões celestiais. Perdão, irmãos. Só que um dia achou iniquidade, o seu coração se orgulhou, porque ele disse que subiria às mais altas alturas e seria semelhante ao Altíssimo, sentaria no trono de Deus. E Deus falou, não, peraí, você era o mais belo, você era o mais formoso, você foi feito com todas as pedras preciosas, dentro de ti havia o som dos pandeiros, dos pífanos, dos saltérios, havia o som de músicas dentro de você. Só que foi achada iniquidade em ti e te lançarei fora. E ele foi expulso das regiões celestiais e por causa do orgulho, porque ele se orgulhou, ele se ensoberbeceu, achando que poderia ser semelhante ao Altíssimo, achando que poderia subir às mais altas alturas, achou que poderia se assentar no trono de Deus, e aí Deus falou, opa, peraí, aqui não, e Deus foi e tirou ele das regiões celestiais. E nós sabemos quem que é esse, que é o Lúcifer, tá? O diabo. Então o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho. Olha só em Provérbios 29 e 23. Vamos lá, Provérbios 29 e 23. O que diz lá Provérbios 29 e 23? O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Ou seja, aos humildes Deus o honrará, mas aos orgulhosos Deus o humilhará. Tá? O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Então, Deus ele não aceita isso. Nós precisamos entender o que Deus está nos ensinando acerca disso. Se Paulo está dizendo à igreja em Coríntios que o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não é orgulhoso, é porque a igreja em Coríntios estava praticando tudo isso. Então, ele ainda continua. Olha só, eu quero ler com você Lucas 18, verso 14. Vamos ver o que a palavra diz acerca do orgulho em Lucas. Lucas 18, vamos lá. Lucas 18. Lucas 18, verso 14. Diz assim: Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem a si se exalta será humilhado, e a quem se humilha será exaltado. Jesus está dizendo aqui acerca de uma parábola do fariseu e do publicano. Vocês lembram dessa parábola do fariseu e do publicano? Olha só. No versículo 9 vai dizer assim: Jesus contando uma parábola, e o título dessa parábola é a parábola do fariseu e do publicano.
Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo e de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto um estava dizendo que dava dízimo, que jejuava, que era melhor que aquele publicano, que não cometia adultérios, que não era corrupto, que não era como os homens maus, o publicano não conseguia nem olhar para o céu. E a oração do publicano foi tão simples e tão rápida que ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus diz para os seus discípulos: E eu digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha a profundidade disso. Enquanto uns estão dizendo: Senhor, eu sou melhor que fulano, eu não faço isso, fulano pecou, fulano caiu, eu não caí, eu não cometi nenhum erro, eu não cometi nenhum pecado. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado já está pecando, já é um pecador. Porque todos nós foi destituído da glória de Deus. Não há um homem que não peque na terra. Todos nós somos pecadores. E quando um homem com espírito altivo, soberbo, orgulhoso, abre a boca para dizer que não peca, ele já é um pecador. Ele está se engrandecendo, está se exaltando. Aí Jesus diz: aquele que assim se exalta, esse será humilhado. E aquele que se humilha, esse será exaltado. Aquele a quem se humilha, esse será exaltado. Olha lá, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Repito o verso de número 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu quero chamar a sua atenção dentro desse versículo, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O problema aqui é que hoje alguns liderados, só porque conhecem um pouco mais que o seu pastor, acha que é melhor ou maior que a sua liderança. Tem muitos obreiros, muitas pessoas hoje que não respeitam os mais velhos, não respeitam as histórias dos que vieram antes dele, não respeitam as suas lideranças, não respeitam seus pais, as suas mães, não conseguem obedecer o que está escrito na palavra, que Deus disse: filhos, honre o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. As pessoas hoje já não conseguem mais honrar os seus pais, honrar as suas mães, não conseguem se sujeitar aos mais velhos, não conseguem ser humildes um para com os outros só porque conhece um pouco, fez um curso, só porque tem um dom, o outro irmão não tem um dom, ele se acha no direito de se achar melhor que o seu irmão. Quando Paulo diz que nós precisamos
não se vangloriar, não se orgulhar. Pedro aqui está dizendo, vocês precisam se sujeitar uns aos outros, mas vocês precisam ser submisso aos mais velhos, ou seja, respeitar os mais velhos. E eles não estavam respeitando. E aí Pedro vem dizendo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, aos humildes receberá graça de Deus. Aos humildes receberá recompensa de Deus. Aos humildes será alcançado pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Mas aos soberbos, aos orgulhosos, Deus o abaterá. Deus se opõe aos orgulhosos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá bom? Com isso. Então nós falamos aqui sobre inveja, sobre o orgulho. Agora volte lá no capítulo 13, versículo 5. Olha só o que vai dizer. Versículo 5 vai dizer assim: não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. Amém? Então veja bem, Paulo está dizendo à igreja em Corinto que o amor não maltrata. O amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. O amor não maltrata. Então, se você tem o amor de Deus, você não vai tratar o seu irmão com desdém. Você não vai maltratar o seu irmão, sua irmã. Você não vai maltratar o seu pai, sua mãe. Você não vai maltratar o seu filho. Você não vai maltratar os seus obreiros. Você não vai maltratar o seu pastor. Você não vai maltratar a sua esposa, o seu esposo. Por quê? Porque quem tem o amor de Cristo não maltrata. Não procura os seus próprios interesses. Não se ira falsamente e não guarda rancor. Tem gente que guarda rancor há 10 anos de uma pessoa, há 10 anos de uma palavra, 10 anos de uma atitude. E isso só está corroendo a sua saúde, só está prejudicando a sua saúde e você não sabe por que está acontecendo tudo isso com a sua saúde, porque você guardou rancor, não perdoou, não perdoa e aí você fica acumulando isso dentro de você e isso vai só te prejudicando. Lembre-se, nós que somos casados, homens, nós precisamos entender. Quando fala assim também em maltratar, eu também quero chamar a nossa atenção para o nosso cuidado. Por quê? Deus preparou uma varoa, uma adjuntora para mim, para você, se você for casado. E se você não é casado ainda, mas eu queria que você guardasse essa palavra e absorvesse essa parte também, para que quando você se casar, você entender acerca disso. A Bíblia diz que a nossas esposas é o lado mais frágil do casamento. Então nós precisamos tratar ela bem, cuidar dela bem. Nós precisamos amar ela como a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja entregando a sua vida por ela. Ou seja, nós precisamos amar tanto a nossa esposa a ponto de entregar a nossa vida, a fazer, deixar de fazer coisas para nós para poder fazer por ela. Lógico que a Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu amo a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar eu amo a minha esposa, em terceiro lugar eu amo a mim mesmo e em quarto eu amo meus filhos. Tá? Então assim, eu preciso entender isso, porque tem gente, tem esposo que acha que é dono da mulher e fala com ela do jeito que quer, da maneira que quer. E nós precisamos entender que o amor de Deus não maltrata. Então, a mulher, ela é sempre o lado mais frágil do relacionamento. Então nós precisamos tomar cuidado o que sai da nossa boca, como sai da nossa boca. Porque quando sai, não tem mais como voltar atrás. Uma vez que você lançou uma palavra mal colocada, uma palavra num tom agressivo, uma palavra num tom autoritário, não tem como voltar. Uma palavra mal colocada pode ferir o coração da nossa esposa e ela ficar por muito tempo ferida. Então, vamos abrir os nossos olhos, porque a nossa esposa não é propriedade nossa, não é a nossa empregada, não é a nossa serviçal, é a nossa adjuntora para caminhar do nosso lado.
e ela precisa ser bem cuidada, tá bom? E aí, continuando, no verso 6 vai dizer: o amor não se alegra com a injustiça. Tem gente na igreja que se alegra com a queda dos outros, com aquele irmão que foi injustiçado, mas se alegra com a verdade. Olha que interessante, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Antes de nós caminharmos para a conclusão, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Então, isso vai englobar toda a área da nossa vida. A área sentimental, a área profissional, a área conjugal, a área profissional. Então, o amor tudo suporta. As lutas, as provações, quem tem o amor de Cristo vai vencer isso. Amém? Vai vencer. Por quê? Porque ele vence essas coisas. O amor permanece. O amor prevalece, ok? Mas olha que interessante, o amor tudo suporta, mas aí às vezes a pessoa fala: não, mas eu amo, mas destrata o seu próximo, destrata a sua esposa, trata as pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Será que essa pessoa verdadeiramente ama, tem o amor de Cristo dentro dela? Olha só o que diz no primeiro epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? João 13, 34 e 35. Eis que vos dou um mandamento novo, um novo mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora ainda em Epístola de João, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não sejam como Caim, que pertencia ao maligno, que matou seu irmão, porque... E por que matou? Porque suas obras eram más e as dos seus irmãos eram justas. Por que Caim matou seu irmão? Porque as suas obras eram más. Então olha que interessante isso. Mas as obras do seu irmão eram justas. Ele sentiu inveja do seu irmão. Então ele já tinha o coração inclinado para o mal e acaba matando o seu irmão. E aí João está ensinando o que é o amor. E ele vai dizer assim no verso 16 de 1 Epístola de João, capítulo 3. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha só, Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isto é o amor de Cristo. Aí vai dizer assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode permanecer nele o amor de Deus, aquele que tem condições, aquele que tem recursos e está vendo seu irmão passando necessidade e não ajuda? Como o amor de Deus pode permanecer nessa pessoa? Não pode.
Aí, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas de ação e verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Por que o apóstolo João está dizendo não ame de palavras, não ame de boca, mas sim de verdade, de ação? Porque o povo só falava que amava. E quando você coloca isso nos tempos de hoje, no período que nós estamos vivendo, muitas pessoas amam só da boca para fora. É como aquela palavra que diz que honravam o Senhor só dos lábios para fora, mas o coração estava longe do Senhor. E isso, infelizmente, acontece no nosso meio. Pessoas que falam que amam, mas só da boca para fora. Tem condições de ajudar, tem capacidade para ajudar, sabe como ajudar, mas não ajuda. Por quê? Porque não ama, mas fala que ama. Então João está dizendo, não ame só de boca, não ame só de palavra, mas ame de ação e verdade. No verso 23 ele vai dizer, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do Senhor, no nome de seu Filho Jesus Cristo, que amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo o Espírito que nos deu. No verso 7 do capítulo 4 de 1ª Epístola de João, olha só o que ele vai dizer. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e Deus o conhece. Nós precisamos entender que, infelizmente, no nosso meio há uma hipocrisia, porque as pessoas dizem que amam, mas só da boca para fora. Agora, em ação e verdade, não amam, porque, por exemplo, nas igrejas que trabalham com congressos, quando vai fazer congressos, sempre tem briga, sempre tem guerras dentro da igreja. Pessoa sai da igreja magoada com o irmão, porque não concorda com a roupa, não concorda com o louvor. Quem tem o amor de Cristo vai se submeter à sua liderança, vai dizer eis-me aqui, vai fazer, vai se dedicar. Sabe por quê? Porque é para Jesus. Bom, deveria ser uma festa para enaltecer, engrandecer, glorificar o nome de Jesus, só que muitos se preocupam em fazer para agradar ao homem, agradar as pessoas, se aparecer para as pessoas. Paulo ele diz, que proveito ou que galardão terei eu em agradar aos homens e desagradar a Deus? Eu prefiro agradar a Deus e desagradar aos homens. É o que Paulo nos ensina. E aí João está dizendo, amemos uns aos outros. Verso 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Aí tem gente que não nasceu de novo ainda. Tem gente que está pregando, está louvando, está está trabalhando na igreja, mas não ama a Deus. Mas não conhece a Deus. Por quê? Porque não tem o amor de Deus dentro dele. Quem não ama não conhece a Deus. Olha só, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nos tenha amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha o verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós também devemos amar uns aos outros. Está vendo que está batendo nessa tecla, amar uns aos outros, desde da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, e agora João está dizendo, que nós precisamos amar uns aos outros. Jesus disse, eis que vos dou um novo mandamento, ame uns aos outros. Paulo disse na última parte do capítulo 12 de 1 Coríntios, passo agora a apresentar a vocês um caminho mais excelente. Qual que é esse caminho mais excelente? É o amor de Cristo, o amor de Deus. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Verso de número 12. Ninguém jamais viu a Deus se não amar uns aos outros.
Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser salvo do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, porque no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. E aí ele vai dizer assim, ó, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. No amor não há medo, ao contrário, ele expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque aqui também está falando do juízo. Então vamos lá. No versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ou seja, nós amamos ao Senhor porque ele nos amou primeiro. E se nós amamos o Senhor, é obrigatoriedade amar o nosso próximo. Nós precisamos amar o nosso próximo. E aí ele vai dizer, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui que eu quero chamar a sua atenção. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu entro na igreja já dizendo, eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu não falo com ciclano, eu não falo com beltrano, eu não suporto ver ciclano, eu não suporto ver ciclano. Queridos, quem age dessa maneira não tem como falar que ama a Deus. Como que vai amar a Deus, que não um ser que você não consegue ver, se você não ama a quem você vê todos os cultos? Como que você fala que ama a Deus se você não ama a sua liderança, seu pastor? Porque tem gente que assim, congrega na igreja, mas odeia o seu pastor. Não suporta o pastor. Vive confrontando, debatendo com o pastor, desrespeitando a sua liderança e diz que ama. E tem uns que dizem, olha, o meu pastor é Deus, eu obedeço apenas a Deus. Queridos, ele nunca vai obedecer a Deus. Nunca vai obedecer a Deus. Por quê? Se ele não consegue obedecer ao pastor, à sua liderança, que está sendo representante de Deus na terra, está sendo porta-voz de Deus para ele na terra, se ele não consegue amar a sua liderança, como que ele ama a Deus? Como que ele obedece a Deus? Como que ele ouve a voz de Deus se ele não obedece à voz do seu pastor que ele vê? Como que ele vai ouvir e obedecer a Deus que ele não vê? Queridos, aquele que pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês. Porque assim, não adianta eu falar, eu obedeço a Deus. Eu obedeço apenas a Deus. Eu ouço a voz de Deus e vou fazer aquilo que Deus me ortogou a fazer. Mas espera aí, você tem um pastor, você tem uma liderança. Você não ama a sua liderança, você não respeita a sua liderança, você não obedece a sua liderança que você vê, que você consegue estar perto. Como que você diz que ama a Deus que você não vê? Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão que você pode ver, como você diz que ama a Deus se você não pode ver? Então, pare e pense. Nós precisamos parar e pensar como está sendo as nossas atitudes. Será que estamos de fato e de verdade amando como deve ser amado? Será que de fato e de verdade estamos exercendo o verdadeiro amor de Cristo? Será que verdadeiramente o amor de Cristo está em nós? Será que Deus está em nós verdadeiramente? Será que somos conhecidos como os discípulos de Deus verdadeiramente? Olha só,
que João, para nós encerrar, João 13. Eu vou ler João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, nós só seremos reconhecidos pelo Senhor como verdadeiro discípulo dele se amarmos uns aos outros. Queridos, que Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e compartilhe. Comente, curta em nome de Jesus e se inscreva. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.